Segunda-feira, 1 de fevereiro de 2021, sejam bem-vindos ao dia 8 de Isolado. E bem, hoje sim temos convidado e vamos falar sobre um tema muito importante. Antes de passar a apresentar o convidado, quero-vos então referir o que vocês viram ontem no final do vlog do dia 7, é que de facto o piloto português Filipe Albuquerque venceu as 24 horas de Daytona e é por isso que eu fiquei tão entusiasmado no final do vlog e mostrei todo o processo, toda a live stream. Ricky Taylor and Filipe Albuquerque, they are driving it home. Konica Minolta, Wayne Taylor Racing wins the Rolex 24 at Daytona. Mas bem, passando então ao convidado hoje, apresenta-te, JP. Olá, muito boa tarde, muito bom dia ou muito boa noite a todos. Eu sou o João Andrade, mais conhecido por JPVS Pendrade 1. E bem, estou aqui com o SL. Vamos hoje falar sobre um tema que é do nosso interesse e bem, estou muito entusiasmado. É uma honra estar aqui com ele a falar sobre este tema que nós tanto adoramos e é isso. Vamos lá. O João não tem facecam, ele preferiu não ter facecam e eu respeito, obviamente. E qualquer futuro convidado que possa vir aqui ao Isolado que não queira ter facecam, claro, abrirei então a exceção assim. Porque o que interessa aqui é a conversa, os temas que debatemos, portanto, não importa se tem câmera ou não. Bem, começando então aqui pelo primeiro tema, neste caso que é as 24 horas de Daytona. Bom, não, se calhar não devemos começar por aí, vamos começar de uma forma mais generalizada. O automobilismo. Falando do automobilismo, é um desporto e aqui abre-se logo uma discussão imensa, porque há pessoas que não consideram o automobilismo um desporto. Epá, é assim, queres que dar a minha opinião, logo é ignorância. Logo, para começar, é extrema ignorância, pois o automobilismo é talvez o desporto que requira mais sobre o físico do ser humano. Isso, na minha opinião, não há dúvidas. No caso da F1, da Fórmula 1, os pilotos podem perder até 3 kg por corrida 300 km, 1h30. Epá, eu não estou a dizer que não há outro, mas não conheço um outro desporto que exerça assim tanto do ser humano. Epá, muita gente pensa que é só entrar dentro do carro e conduzir. Não é bem assim. Aquilo, até para te preparares para uma corrida, existe uma grande preparação física. Nós vemos sempre os pilotos a aquecerem antes de entrar para o carro. E de facto é tal questão, perder 3 kg só com uma corrida. E tu falaste agora na Fórmula 1, JP. Eu nem quero imaginar os pilotos nas corridas de resistência. Exatamente. Deve ser uma loucura. É assim, eu neste caso por acaso não estou muito a par, mas bem, a F1 obviamente são carros mais complicados de conduzir, eles exercem muito mais do ser humano, devido às altas velocidades em curva, as forças G, não é? Já os carros de endurance também acredito que seja quase a mesma coisa. Podem não ser tão rápidos, podem não exercer tantas forças G, no entanto, por serem endurance, requer muito da resistência humana. O facto dos pilotos, por exemplo, em Le Mans, nas 24 horas de Le Mans, até mesmo nas 24 horas no Nürburgring, eles ficam 2 horas seguidas a conduzir, às vezes podem fazer stints de 3 horas. Que se formos a ver é imenso e nem eu me consigo imaginar assim. Já desmistificámos aqui que de facto automobilismo é um desporto e não é brincadeira nenhuma, não é qualquer um que chega lá. E existe de facto muitos anos de preparação física e também psicológica, porque o automobilismo também com a cabeça... Para manter a consistência, o foco é extremamente importante. Eles têm grandes treinos da força mental, a força da cabeça para conseguirem ficar concentrados àquela velocidade, para não falharem um único apex, para não falharem uma única travagem. É muito mesmo, é muito. As reações, tudo muito importante. Exatamente. E pronto, eu acho que também acaba por ser o desporto. Agora lembrei-me agora de uma parte. E vi agora a notícia do Juan Manuel Correa, não sei se já tinhas visto, que ele vai voltar a correr. Sim, exatamente. Pronto, foi um piloto que teve um acidente muito grave na Fórmula 2 em 2019, que ao embater no outro carro resultou na morte de Antoine Hubert. E de facto, para além de ser um grande desporto, é um desporto super perigoso, o qual já... E nem falamos desse ponto, é verdade, Daniel, nem falamos desse ponto. Exatamente. Nem falamos disso, pois é. Só a Fórmula 1, só nos primórdios da Fórmula 1, claro, ali entre os anos 50 e os anos 70, é assustador falar, e depois há casos famosos como o do Ayrton Senna, e mais recentemente temos o Hubert, que não foi na Fórmula 1, foi na Fórmula 2, mas não desvaloriza, é automobilismo na mesma. E por acaso agora, falando então mesmo do automobilismo não é só a Fórmula 1, como as pessoas pensam. Normalmente só a Fórmula 1 é que é valorizada e é capa de revista. Não, existem muitas outras competições internacionais e até nacionais. Eu, por exemplo, e o JP somos grandes fãs da WEC, que é, lá está, os campeonatos de resistência. Também existem a Fórmula E, que é a Fórmula com carros elétricos. Mais categorias. Pronto, olha, temos IMSA, de ontem, não é? Temos a IMSA, temos mais, pronto, as fórmulas, por exemplo, a Fórmula 2, 3, continuam
continuam a ser individuais da F1, apesar de fazerem parte da F1, não é? Mais assim que me pode vir à cabeça. Campeonato de GT, o Blend Paint Series, o Campeonato Europeu de Endurance, mas pronto, aí faz parte da faixa de Endurance, por isso. Mas acaba por ser outra categoria. E por muito mais, é. Sim, exato. Foi aos karts também. Há pessoal que pensa que não, mas os exatamente, karts é onde se começa Mundial tudo. de Karts, sim. Sim, exatamente. É onde os grandes pilotos de facto começam para chegar ao topo da carreira. Bem, agora por onde é que podemos envergar aqui? A valorização do automobilismo cá em Portugal. Acho que já podemos entrar para esse tema, acho que já conseguimos desenvolver bem o automobilismo, as pessoas já estão mais ou menos com mais ou menos uma noção. Sim, estão mais sim, exatamente. Eu acho que, bem, o automobilismo em Portugal teve altos e baixos. Nos anos 80 e anos 90 foram uns anos de glória, na minha opinião, quando o grupo B da WRC vinha cá. Vocês devem saber, para quem está a par da história do desporto automóvel aqui em Portugal, sabe muito bem da euforia dos fãs portugueses quando a WRC ia cá nos anos 80, tanto que até acho que foi em 85 com um gravíssimo acidente com os espectadores numa etapa de WRC nos anos 80 e envolveu vários mortos. Foi muito mau mesmo, foi um péssimo dia para a WRC e, bem, era uma altura mesmo onde os fãs portugueses abusavam. Há imagens onde os portugueses tapavam por completo o terreno. Os pilotos da WRC tinham que ser mesmo muito cuidadosos porque era um perigo mesmo e infelizmente não acabou mesmo por acontecer a tragédia que era, se vamos a ver, era esperada porque os portugueses não aprendiam, continuavam a abusar dos limites. E agora quanto à F1, não é? Também quando Portugal voltou à F1 em 1985, se não estou a erro, 84. Acho que foi em 84. 84. Voltaram a F1 a F1 voltou a Portugal no circuito de Estoril e foi até 1996, todos os anos. Era quase sempre a corrida final, pelo menos nos anos 80, quando Portugal voltou, era a corrida final, foi a corrida final da temporada por 2 ou 3 vezes, se não estou em erro. E foi o local onde o Grande Senna, que também foi muito respeitado e até hoje é muito respeitado pelos portugueses, foi onde o Grande Senna ganhou a sua primeira corrida e onde também ganhou várias vezes aqui, claro. E foi à chuva, se não estou em erro. Sim, exatamente. Foi uma chuva torrencial. Hoje em dia a corrida não poderia começar, iria ser bandeira vermelha, iria estar bandeira vermelha durante várias horas, pois a chuva era mesmo impossível. Nessa altura a malta vivia muito a Fórmula 1 cá em Portugal, tanto que acho que até o facto de ser transmitido em sinal aberto na RTP, acho que influenciava bastante, porque aos domingos de manhã a malta ligava a televisão e ia ver a corrida. Mas depois disso deixou de haver Fórmula 1 cá, deixou de haver o sinal aberto e perdeu-se um bocado a essência do povo português assistir às corridas. E é aí que chegamos aos dias de hoje, de facto. Porque sim, exato. Nós estamos com uma geração... Pronto, lá está. O futebol, pronto, é aí que eu queria chegar mesmo. O futebol sempre foi um desporto, que sim, foi o desporto rei em Portugal. Isso é indiscutível. De facto, sim, e nós respeitamos, obviamente. O futebol é futebol, mexe com milhões. E vê-se perfeitamente com o campeonato, quando é os europeus de futebol e tudo mais. Mas, de facto, é tanto que até enjoa, na minha opinião. Isto, na minha opinião, as capas de jornais acabam por ser tão futebol que acabam por ignorar a existência de outros desportos. Não falo só também do automobilismo, falo por exemplo do ténis, falo por exemplo do atletismo e é isso que me entristece, porque nós vivemos uma geração em que Portugal está a voltar de facto ao desporto automóvel como antigamente, mas ninguém quer saber, toda a gente está pouco aí e vê-se na própria cultura da malta mais jovem. Os nossos pais sabiam quem era perfeitamente o Ayrton Senna, sabiam quem era o Michael Schumacher, entre outros. Mas hoje em dia é muito difícil alguém da nossa geração, ou sei lá, a malta até aos 20 e tais, que não ligue ao desporto automóvel, saber quem é um Lewis Hamilton, ou saber até mesmo quem é um Filipe Albuquerque ou um António Félix da Costa. E é aí que eu queria chegar, não sei o que é que tens a dizer quanto a isso. Bem, começando na parte do jornalismo, Daniel, aproveito e posso já mandar aqui as três. Ontem acho que foi o 2 de manhã, o jornal, 2 de 1 de fevereiro, aqui do jornal Diário de Coimbra. Aqui o destaque do jornalismo do desporto automóvel, ontem, dia 31 de janeiro, que, pronto, em relação ao Filipe Albuquerque, ter ganho a Daytona. Foi um pequeno destaque, menos mal, mas fomos a ver por outros jornais, não tenho informação nenhuma atual de momento. Foi só mesmo em Coimbra, e se calhar só foi mesmo em Coimbra pelo piloto ter nascido em Coimbra, não é? Sim. Pronto, continuando quanto à parte do jornalismo eu agora ia referir o início do século XXI, quando basicamente o último piloto português até ter sido o Tiago Monteiro, que entrou em 2005, foi o Pedro Lamy, que eu acho que ele saiu, por acaso não sei se ele saiu em 95 ou 96, não me estou a lembrar,
veio o Tiago Monteiro e nessa altura foi mais ou menos um reviver do desporto. Ainda se quis acreditar que pudéssemos ter um talento, um próspero talento na F1 a ganhar corridas. Não acabou por acontecer, no entanto o Tiago conseguiu um pódio no GP dos Estados Unidos da América em 2005, menos mal. Também era numa altura onde as corridas eram transmitidas na RTP, se não estou em erro. Era gratuito, né? Canal aberto. Aí ainda é. Por acaso Sim, tinha a noção que já tinha 2005, acabado. seja, era transmitido e depois, uns anos depois, A Sport TV. o desporto começou a ficar mais caro e sim, a Sport TV adquiriu os direitos e começaram a transmitir para um canal já pago, que pronto, como deixou complicado aqui o espalhar do desporto para novas massas, não é? E bem, depois hoje em dia, sim, exatamente, hoje em dia quase ninguém reconhece os pilotos, bem, internacionais, campeões, como referiste o Hamilton, o Sebastian Vettel, entre outros, Max Verstappen também. No entanto, acho que já é bom, acredito que a grande maioria agora, graças ao que aconteceu em 2020, agora já possam conhecer grandes talentos, e que são mesmo grandes talentos, e que foram campeões, não é? Como, por exemplo, a Filipe Albuquerque, que foi campeão da LMP2 de Endurance Mundial, o António Félix da Costa, obviamente, que ganhou o campeonato da Fórmula E, a sexta temporada, se não estou em erro, foi campeão do mundo, claro, e depois temos estava agora a faltar o nome, é aquele português da Mota, Miguel Oliveira. O Miguel Oliveira, peço imensa desculpa, sim. Ele ganhou 2 corridas no ano passado, ganhou a primeira corrida de Portugal na MotoGP e também ganhou aqui em Portugal, não foi? Para não falar do regresso das pistas às grandes modalidades. O ano passado a F1 voltou a Portugal, a MotoGP também voltou a Portugal e agora este ano, não é? Em abril, a WEC, a World Endurance Championship, vai voltar a Portugal. Se tudo correr bem, vão ser as 8 horas de Portimão no primeiro fim de semana de abril. Estou super entusiasmado com essa corrida, por incrível que pareça. Sem dúvida. Porque, pronto, já tínhamos a European Le Mans Series, mas é a WEC é outra cena, é outra vibe, acho eu. E acho que também, já para não falar que são mais pilotos, certo? São mais carros em competição, ou não? Sim, exatamente. Em princípio vão ter mais de 26 à partida. Obviamente Le Mans é o dobro, porque aí são equipas que entram apenas para competir em Le Mans. De facto, o desporto automóvel não tem sido valorizado cá, mas pronto, é isso que também com o tema de hoje eu quis fazer, foi valorizar de facto o automobilismo que está em crescimento outra vez, isto da Fórmula 1, da Fórmula E e da própria WEC, ajudaram a reviver o sentimento adormecido, por assim dizer, o gosto adormecido pelo automobilismo português. É isso que esperemos que continue a crescer futuramente. Claro que nós respeitamos então os outros desportos que andam por aí, mas acho que simplesmente pode haver um pequeno espaço para o automobilismo e... Sim, só pedimos um pouco mais de valorização, nada de mais mesmo. Exatamente. Tanto que na minha opinião o desporto português até está mais alto do que estava quando o Tiago Monteiro estava na F1, inícios do século XXI e pronto, na altura quando Portugal estava na F1 no calendário dos anos 90. Desta vez temos a ter campeões mundiais, não é? Acho que mais valia. É super importante. Temos futuras promessas, por acaso. Já vi 2 portugueses que estão na Fórmula 4, se não estou em erro. Acho que um deles está na Fórmula 4 espanhola. Espanhola, não é? Sim, eu lembro-me, pois no ano passado nós vimos ele isso. É Pedro Perino, acho eu. E o outro está na Fórmula 4 italiana, que acho que chama-se Guilherme Oliveira, se não estou em erro. Portanto, temos futuras promessas, isto não é só uma coisa de hoje, não é uma moda só de hoje. É uma coisa que está adormecida. E pronto, nós aqui enquanto fãs loucos, dispostos a fazer diretas por corridas de resistência. Maravilha. Queremos reviver de facto esse gosto. Agora que falaste aqui no final sobre vemos as corridas de endurance, acho que agora podíamos salientar um bocadinho os jogos eletrónicos de carros, que foi algo muito bom. Os esportes. Sem dúvida, sim, os esportes e também não só os jogos de carros mesmo, Gran Turismo, não é? O Gran Turismo foi um jogo importantíssimo e até hoje nas nossas vidas mesmo, não é apenas um jogo, é cultura de carros mesmo, é cultura do desporto automóvel, imensa cultura, e foi graças ao Gran Turismo que nós estamos aqui hoje. Também foi graças ao Gran Turismo que nós ganhamos o gosto, não foi, Daniel? Foi mesmo graças... Nós já podíamos já ter o gosto, mas nós ganhamos mais, cada vez mais do que já tínhamos. Ele alimentou-nos o nosso gosto ainda mais e graças ao Gran Turismo que estamos aqui mais uma vez e teve um impacto muito importante. Também é reconhecido mundialmente, claro, graças à criação dos esportes. Exatamente. Que dá oportunidade àqueles que não têm dinheiro para competir na vida real, podem competir numa versão virtual onde poderão ser então reconhecidos os seus talentos.
Exatamente. E não podia concordar mais, de facto. E foi graças ao Gran Turismo que ganhámos este gosto, mesmo pelo automobilismo. Começámos a acompanhar euforicamente os desportos tais como a Fórmula 1 e a própria WEC. Começámos a fazer diretas feitos doidos a ver as 24 horas de Le Mans e mais recentemente não fazemos diretas, mas vemos as 24 horas de Daytona. Acompanhamos tudo o que tem quatro rodas. Epá, é fantástico. É um jogo que tem uma magia imensa, tem uma cultura espetacular que mais nenhum jogo tem. Eu acho que a nível de cultura, até mesmo falando de nível histórico, acho que o Gran Turismo consegue bater qualquer tipo de jogo, a menos que seja um jogo histórico, né? Não vamos falar de jogos de história Sim, de Segundas Guerras exatamente. Mundiais nem nada disso, mas falando de para um jogo de carros, de corridas, simulador, o Gran Turismo está lá e acaba por também ser um jogo super didático, super divertido e pronto, que também nos influencia a nível de gostos pelo automobilismo. Epá, acho que podemos aqui fechar com chave de ouro, foi graças ao Gran Turismo que nós temos o que temos hoje, o nosso projeto, que é a da Grape Masters. Exatamente. Para quem gosta, é o local ideal para quem gosta de partilhar o gosto pelo desporto automóvel. Nós que organizamos, e claro, e também Gran Turismo, não é? Quem não sabe, organizamos campeonatos todos os anos, não somos apenas uma comunidade de corridas, somos mesmo uma comunidade de amigos e pá, aqui partilhamos tudo e mais alguma coisa, até mesmo fora do mundo dos automóveis, claro. Portanto se vocês forem novos e se ficarem interessados pelo mundo do desporto automóvel, pesquisem bastante, vale a pena. Percam umas horas a ler sobre corridas e isto. E pronto, até sobre histórias de pilotos e tudo mais. Sigam-nos também na The Grape Masters, e onde lá eventualmente postamos coisas sobre os nossos campeonatos. E pronto, fiquem mesmo deste desporto que é só bonito, a meu ver. Acho que é um desporto fascinante que se a pessoa conhecer Adrenalina bem... acima de tudo, adrenalina acima de tudo. Sem dúvida. É muita adrenalina mesmo. E se a pessoa conhecer bem, de facto, acho que impressiona. Senão não é um desporto que deixa alguém indiferente. Muito obrigado por teres aceito aqui o convite, João. Veremos ter mais isolados. Também irei te convidar mais vezes. Não só, como já referi antes, o isolado não é só para ter um convidado e já está. Eu de certeza que vou voltar a repetir convidados futuramente. Há muitos temas para falar que também, acerca do automobilismo, que podemos explorar aqui mais. Isto foi só aqui uma bebezinha para vocês ficarem a conhecer, para quem não conhece, sendo que há uma pequena parte aqui do público do Isolado que não percebe nada disto, e pronto, acho que é excelente para vocês ficarem a par. Obrigado a toda a gente, obrigado pelo convite mais uma vez, e é isso. Boa sorte, boa continuação na série do Isolado. Estou a ver todos os episódios e espero voltar a aparecer um dia. Já sabem, malta, o vlog continua. E bem, malta, espero que tenham gostado aqui do dia 8. Mais um dia, já estamos com uma semana e já estamos no início de fevereiro, mais um mês. Portanto, vamos ver o que vem nos próximos dias. Até lá, amanhã cá estarei de volta para o dia 9. Stay safe.